Yeah. Fala galera, hoje tem mais uma rodada do Bundesliga. Galera, hoje tem mais uma rodada da Bundesliga, Freiburg e Bayer Leverkusen abrindo a 29ª rodada. Eu tô passando aqui para dar a minha opinião sobre esse jogo, porque eu tenho visto muita gente comentando que vai apostar aí contra o Bayer Leverkusen, porque decepcionou na última rodada, né? Perdeu o jogo aí por 4-1. Então tem muita gente aí com raiva aí do Leverkusen, mas vamos dar uma olhada aqui se é bem isso mesmo. Mas antes, galera, vou fazer um comentário rápido aí sobre o campeonato, porque outra coisa que tem muita gente falando é que não dá para apostar aí no campeonato alemão, que esse campeonato é zicado, não dá certo. Mas se a gente analisar bem, não é muito isso que os números dizem, não. A gente tem que prestar atenção aí nas estatísticas, procurar as melhores para a gente apostar. Então, só para comparar, a gente vai pegar aqui o campeonato antes da paralisação e após o retorno, que nós temos já 3 rodadas aí desde que voltou o campeonato. E se a gente reparar bem, não mudou muita coisa, galera. O que tem dado mais diferença aqui, que eu já havia comentado no vídeo anterior, é no quesito aí de vitórias para mandantes e visitantes e o empate, né? Antes do campeonato, os mandantes ganhavam 43% dos jogos, o empate era apenas 22%, e os visitantes ganhavam 35% dos jogos. Agora, com a volta, os mandantes não têm se dado muito bem, né? Nós temos apenas 19% aí dos jogos com vitórias para os mandantes e 44% de vitórias para os visitantes. Então, inverteu, né? Os mandantes ganharam 43% aí antes da paralisação e agora os visitantes estão ganhando 44% depois da volta. Mas isso a gente pode pensar que é em razão de vários motivos, né? De repente, por causa da falta de torcida, de repente os mandantes não têm a força que tinha com a torcida. Enfim, aí é questão para a gente discutir. Mas com relação aos outros números, o campeonato tem se mantido regular. Não tem havido muita mudança nas estatísticas, não. Se a gente pegar a média de gols, antes da paralisação nós tínhamos uma média de 3,25 gols por jogo. E agora no retorno nós temos uma média de 3 gols por jogo. Então praticamente igual a média. Antes da paralisação nós tínhamos 88% dos jogos aí com mais de um gol. Agora nós temos 81% dos jogos com mais de um gol. Então oscilou um pouco para baixo, mas ainda está próximo. E antes nós tínhamos 67% dos jogos aí com mais de 2 gols. Agora nós temos 63%, então próximo também, oscilando pouco. E 41% dos jogos com mais de 3 gols. Agora nós temos 48% dos jogos com mais de 3 gols. Então oscilou também, mas aqui ao contrário dos outros dois aumentou. Nós estamos tendo mais jogos com mais de 3 gols. Ambas marcam, antes da paralisação era 59%. Agora nós temos 56%. Então aqui dá pra gente ver que o campeonato não mudou muito não. Se a gente analisar bem as estatísticas do campeonato, fizer uma análise boa aí pré-jogo, dá pra gente acertar sim, galera. Agora na questão dos escanteios, nós tínhamos antes 54% dos jogos aí com mais de 9 cantos. Agora nós temos 52% dos jogos com mais de 9 cantos. E antes era 46% aí dos jogos com menos de 10 cantos. Agora nós temos 48% dos jogos com menos de 10 cantos. Então também está mantendo aí a mesma proporção, comprovando aí que não mudou muita coisa. Lembrando, galera, que o campeonato alemão aí é um campeonato que, embora o over tenha mais vantagem aqui, mas é uma vantagem pequena, não é um campeonato de muitos escanteios, não. A gente pega a nossa tabela aqui, a gente vê que a média do campeonato está em torno de 9,13 escanteios por jogo. Já é uma média de under, né? Uma média de over, né? Nós temos só o Paderborn aqui e o Hoffenheim, que tem médias aí acima de 10. O restante está abaixo de 10 a média aí de cantos totais no jogo. Bom, mas bora lá analisar esse jogo então entre o Freiburg e o Leverkusen. Segundo a nossa planilha aqui, o Leverkusen tem 50% de chance de ganhar o jogo. A gente vê que jogando fora de casa, o Leverkusen é o terceiro melhor time jogando fora. Está em terceiro lugar aqui jogando fora de casa. Tem um aproveitamento aí de 67%, um ataque forte e uma defesa razoável. Já o Freiburg jogando em casa, ele é o nono melhor time jogando em casa, com um aproveitamento aí de 51%. Ganhou 20 pontos jogando em casa, enquanto que o Leverkusen ganhou 28 pontos jogando fora de casa. O Freiburg tem um ataque razoável e uma defesa razoável. Então vamos passar aqui para a nossa guia probabilidades. Bom, a planilha está dizendo aqui para a gente que nós podemos esperar até 3 gols nessa partida. Mas a gente analisando melhor aqui as porcentagens, a gente vê que aí mais de 2 gols tem uma porcentagem de 58%. Já é uma porcentagem mais arriscada, enquanto aí para mais de um gol na partida, né, para acontecer 2 gols, nós temos aí 80% de chance. Por isso mesmo, uma das sugestões que a planilha dá aqui é a aposta no over 1,5 para esse jogo. Agora vamos entender melhor por que ela fez esse cálculo. Se a gente voltar aqui na guia principal, a gente vê aqui que nos jogos do Bayern nós temos muito over 3,5.
Então nós temos muitos jogos aí com mais de 3 gols. Tá até em azul aqui para destacar bem. São 7 jogos aí com mais de 3 gols, né? Se a gente pegar esse over 2,5 aqui, então nós temos aí 8 jogos com mais de 2 gols. Os jogos do Bayern acontece bastante gols mesmo. Mas se a gente pegar os jogos aí do Freiburg, nós não temos tanto over assim. Pode ver aqui que nós temos 3 unders, né? Que são jogos aí com menos de 2 gols. Apenas 3 over 3,5 aqui e 4 overs 1,5. Então se nós somarmos aí esses 4 overs 1,5 com esses 3 overs 3,5, nós temos aí 7 jogos com mais de 1 gol, né? Então a probabilidade aqui para mais de 1 gol dá uma probabilidade boa de 80%, mas para over 2,5 já cai bastante aqui por conta do Freiburg não ter tantos overs assim nos jogos. A média de gols aí nos jogos aí do Freiburg é de 2,38, né? Enquanto a média do Bayern, então a média melhor aqui de 3,29. Eu até acredito que seja um jogo aí para 3 gols. Eu acredito que aconteça esse placar aqui de 2-1 para o Bayern. Ou pode sair até mais gols, né? Os jogos aí do Bayern Leverkusen, a gente vê que são 4-1. O jogo que ele perdeu, né? Mas no outro jogo aqui ele ganhou de 3-1, ganhou de 4-1. Mais um jogo aqui de 3-1. Por aí vai, né? Aí vai do seu feeling o que você acha para essa partida. Mas aqui o nosso propósito aqui é sempre tentar buscar as análises mais seguras, que seria essa aposta aqui no over 1,5. Bom, outro possível resultado aqui seria o Bayer Leverkusen para abrir o placar, está com uma chance aqui de 65%. Então vamos analisar melhor para ver se isso aqui confere. Nós temos aqui no HT, desempenho das equipes no HT. Então o ataque do Freiburg no primeiro tempo ele é muito fraco. Porém, ele tem uma defesa muito forte no primeiro tempo. De 13 jogos aí em casa, o Freiburg marcou 5 gols no primeiro tempo e sofreu 5 gols. Então está com uma média bem baixa aqui de gols no primeiro tempo. Média total de 0,77. Já o Leverkusen, a gente vê aqui, em 14 jogos fora de casa, ele marcou 16 gols no primeiro tempo. Então uma média de 1,14 gols. Enquanto ele sofreu 8, né? Sofreu metade, uma média de 0,57 gols sofridos. Tem um ataque razoável aí no primeiro tempo e uma defesa forte, que dá aí um favoritismo aí de 65% para o Bayer Leverkusen abrir o placar. Se a gente olhar aqui na guia gols, a gente vê então que o Freiburg não marcou muito gols aí no primeiro tempo e quando marcou, já marcou mais pela metade do jogo para o final. Enquanto o Leverkusen já tem gols aí, são 16 gols no primeiro tempo e bem distribuídos aí durante o primeiro tempo. Então voltando aqui para probabilidades, nós temos aí uma chance de 78% para acontecer um gol no primeiro tempo e a planilha dá a sugestão aqui de apostar no over 0,5 no primeiro tempo. Ambas marcam, nós temos aí 59% para acontecer, 59% de chance. Se a gente dá uma olhadinha aqui no resumo, pegando os últimos 10 jogos, ela diz pra gente aqui que ambas equipes marcaram gols em 40% dos jogos do Freiburg. Então, nos últimos 10 jogos, em 4 jogos, ambas as equipes marcaram gols. Então, o Freiburg não é uma equipe aí que tem muito ambas marcam nos jogos. Já o Leverkusen, a gente vê que ambas marcam por 80% dos jogos aí nas últimas 10 partidas. Então, em 8 jogos, ambas as equipes marcaram. Então, o Leverkusen já é uma equipe aí que dá mais ambas marcam. Então, uma possibilidade de 59% para acontecer ambas marcam. A gente já pode ficar atento aí dependendo da situação do jogo. Como eu já havia dito, a planilha aqui então dá o Bayer Leverkusen com mais chance de vencer. E com essa sugestão é de apostar no empate ou vitória do Leverkusen, ou de apostar contra o empate, né? E agora, fora esses dados da planilha, por que eu acredito mais na vitória do Bayern? Embora tenha muita gente com raiva aí. Se a gente pegar o histórico aqui, a gente vê que nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, o Freiburg não venceu. Nós temos aí 3 empates contra 2 vitórias do Leverkusen. O que pode colocar uma dúvida aí é que o Bayer Leverkusen não ganhou fora de casa. As 2 vezes aí que ele jogou fora de casa, ele empatou os 2 jogos em 0-0. Mas como a gente já viu, nessa fase agora da Bundesliga, os visitantes têm levado a melhor. Tem a questão dos jogos serem sem torcida também. Então são pontos aí que o Leverkusen deve levar vantagem. Mas se você não estiver tão confiante assim, tem a sugestão aqui da planilha de apostar no empate ou vitória do Leverkusen. E outra coisa que eu queria chamar a atenção, se a gente pegar aqui os jogos do Freiburg depois do retorno do campeonato, a gente vê que o Freiburg não venceu ainda. Primeiro jogo depois do retorno ele empatou em 1-1, fora de casa, né? Depois ele perdeu aí de 1-0 para o Werder Bremen, jogando em casa, né? O Werder Bremen na ocasião estava na lanterna do campeonato. E no último jogo aí,
fora de casa empatou em 3-3 depois de estar vencendo. Então não tem ido bem o Freiburg nessa volta não, ainda não conseguiu vencer. Já o Leverkusen, a gente vê aí, ele ganhou um jogo de 4-1 fora de casa aí contra o Werder Bremen. Ganhou de 3-1 aqui do Borussia Mönchengladbach. Confronto direto, né, pela disputa aí da classificação pela Champions League. Então foi um jogo bem importante. E tropeçou jogando em casa aí, perdeu de 4-1 para o Wolfsburg. Wolfsburg que está disputando vaga ali para a Europa League. Está atrás do Leverkusen, mas está numa posição mais desconfortável aí, tentando assegurar essa vaga. Enquanto o Leverkusen está disputando já pela vaga na Champions. Então, assim, na minha opinião, respeito a opinião de todo mundo, mas não vejo que o Bayern não seja favorito para esse jogo. Então, se você está pensando ao contrário aí, está querendo apostar no Freiburg porque ficou com raiva do tropeço do Leverkusen na última rodada, bom, pensa um pouquinho melhor, vai com calma, não exagera aí na sua bet não, faz a gestão de banca direitinho, para não apostar com a emoção, né? A gente tem que apostar com a razão. Quanto aos escanteios, vamos dar uma olhada aqui. Como eu já disse, o campeonato alemão não é um campeonato de muitos cantos, não tem um volume muito grande de escanteios nas partidas. E aqui a gente vê que a chance de acontecer um over nesse jogo aqui está em 55%. O Freiburg tem uma média de escanteios nos jogos melhor, né, de 10,8, tem uma média até aqui alta. Mas o Bayer Leverkusen tem uma média de 9 escanteios por jogo, já é uma média under, né? Se a gente pegar os últimos 5 jogos, nós temos aqui já 60% de vantagem para over, contra 40% para under, 90% aí de 9 escanteios, mas quando chega a 10 cai para 60, né? Então já cai bastante. Então é o tipo de jogo aí que eu prefiro ficar mais de olho na live, porque é um jogo que pode bater um over sim, pode ter bastante escanteios, por conta da importância do jogo, né? Se a gente pegar aqui a classificação, então a gente vê que o Leverkusen está em quinto, está na cola aí do Mönchengladbach. Na verdade eles estão empatados em pontos aqui, 53 pontos cada um. Então só está atrás aí por critério de desempate mesmo. E o Freiburg está aqui em oitavo com 38 pontos, com uma possibilidade ainda de alcançar o Wolfsburg aqui para tentar pegar essa vaga da Europa League. Então é um jogo aí que tem muita coisa importante valendo. Não é um jogo morto não, tem bastante coisa para disputar aí nessa partida. Só que se você for apostar em cantos, meu conselho é para tentar pegar em mais de 8 cantos, no máximo mais de 9 cantos. O ideal seria tentar pegar mais de 8 cantos. Esperar um pouco, ver se não vai acontecer esse escanteio logo no começo do jogo, que a gente consegue pegar uma odd boa aqui para essa mais de 8. Se a gente analisar aqui o comparativo de escanteios que eu já separei aqui na balança, a gente vê então que a média de escanteios aqui, expectativa também está dando 9,4. Não está dando uma tendência boa aí para over, né? Mas é o que eu disse, pode acontecer por causa aí da importância do jogo. E o que eu queria chamar a atenção aqui é para o momento dos escanteios. Se a gente vê aqui a média de escanteios no primeiro tempo, os dois times têm uma média bem baixa. O Freiburg aqui tem uma média um pouco maior, de 2,33 escanteios no primeiro tempo, enquanto o Bayer Leverkusen tem uma média de apenas 1,61 escanteios no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o número praticamente triplica, né? A gente vê aqui que o Freiburg tem uma média de 7,53 escanteios no segundo tempo. E o Leverkusen uma média de 6,97, então é uma média praticamente 7, né, escanteios no segundo tempo. Analisando melhor aqui, a gente vê então que o Freiburg ele faz 0,82 escanteios a favor no primeiro tempo e cede 1,54. Já o Leverkusen ele faz 1,11 e cede 0,5. Então é bem pouco, a gente vê aqui pelo gráfico, já dá para ver, né, que é no segundo tempo que acontece bastante escanteios aí, né, para as duas equipes. Então de repente dá para a gente tentar esperar um pouco para apostar em escanteios, esperar a odd melhorar, tentar pegar aí 8 cantos, de repente pega até menos, né, 7 cantos, vai depender aí da situação do jogo. Embora aí o primeiro tempo não possa animar muito, mas isso aí vai se refletir nas odds, né, vão aumentar as odds. E aí no segundo tempo é torcer para acontecer aí bastante escanteios e a gente conseguir um lucro bom. Como a gente viu, é um jogo aí que vale muita coisa para as duas equipes, então pode acontecer bastante escanteios. Mas repito, é um jogo para live, a gente tem que acompanhar o que vai acontecer. Então é isso, galera, essa foi a minha opinião. Se você gostou, aproveita aí para se inscrever no canal, deixe seu like, porque isso ajuda bastante a gente também. E se você tiver outra visão, outra opinião diferente, deixa aí também nos comentários, porque assim a gente ajuda um ao outro.
Então é isso, galera. Até a próxima. Boas apostas e bons lucros. Valeu!